Olá, pessoal. Vamos começar o 25º material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Eu gravo este vídeo no momento em que acabou de, ou ainda está se desenvolvendo, né, a- essa fase da Operação Lava Jato, chamada Omertá, não é? Que é um nome que veio a calhar. Não tem nada a ver com o que disse o advogado José Roberto Pinóquio, não é? Advogado de Lula, de Mantega, e agora também ficamos sabendo, advogado de Palocci, que isso é uma ofensa aos italianos que vivem no Brasil. Não, tem a ver com aquele código que foi, aquele codinome que foi colocado pelo Marcelo Odebrecht e que foi capturado pela Polícia Federal no celular, um dos celulares dele que foi apreendido, não é? O italiano. O italiano era exatamente o Palocci por causa do nome. Não é? E tem a ver com a natureza da organização que a Operação Lava Jato está investigando. Não é? A natureza é claramente uma natureza de máfia. Não é? E o omertá é o código de silêncio, não é? Que existe na máfia. Né? E tem muitos elementos em comum, não é? Entre a máfia e a organização criminosa que o PT montou a partir do governo federal. Né? Tem omertá, tem consigliere, não é? Com a saída, eu acho, com a morte, não é? De Márcio Tomás Bastos, que era o principal consigliere do capo Lula, parece que Batóquio, o que eu chamo de Pinóquio, está querendo assumir o lugar, juntamente com vários outros que já se conhecem. Né? Então, neste dia em que essa operação está revelando muita coisa e vai revelar talvez mais coisa do que as outras fases da operação, né? As outras operações dentro da Operação Lava Jato, né? Porque está revelando pessoas que serviram de intermediários para propina para Lula a partir da Odebrecht, em suma, envolve o apoio a ditaduras, como a ditadura de Angola, não é? Envolve o BNDES, envolve os ex-ministros da Fazenda, o Mantega e o Palocci, que foi preso hoje, em suma, envolve parte considerável do esquema das pessoas que ocupavam posição de destaque na quadrilha. É incrível que, diante de todos esses fatos, o PT, não tendo nada a dizer, tem que apelar para diversivos, não é? Então, no caso do Mantega, era a mulher que estava sendo operado, que era uma mentira do Pinóquio, não é? Naquele momento em que ele foi preso. A polícia jamais entrou no Hospital Alberto Einstein. Né? Agora é porque Alexandre de Moraes sabia da operação, como se fosse um escândalo muito grande o ministro da Justiça saber que vai ocorrer uma operação da Polícia Federal. O que a Polícia Federal tem que ter é independência. Mas até o Mantega sabia de antemão que ia ocorrer a operação que o prendeu, depois soltou, aquela vacilação, não é, que nós assistimos do juiz Sérgio Moro na semana passada. Por que o ministro não pode saber ou prever? Né? Isso tudo é diversivo, né? Porque não há justificativa para esse volume de provas, não é, de evidências, de depoimentos, de documentos. Não há nenhuma justificativa. Então, tem que dizer que isso é um ataque. O PT escreveu isso num documento, numa resolução do seu Diretório Nacional. Isso tudo são ataques dos aparatos judiciais controlados pela direita. Quem é que pode se conformar, aceitar esse tipo de explicação? Não é? Só mesmo aqueles que ainda continuam na Guerra Fria.
A coisa mais notável que nós temos no Brasil nesse período é que há um contingente imenso de pessoas que continuam na Guerra Fria, que são pessoas para os quais o Muro de Berlim não caiu e que, portanto, elas acham que tudo que acontece ainda deve ser ou deva ser referenciado na guerra entre um bloco supostamente socialista e o bloco capitalista. Então, elas, nesta condição, viram assassinas da verdade, não é? Porque, como todos nós sabemos, na guerra a primeira vítima é de fato a verdade, né? Tudo vira narrativa de um lado contra o outro lado, as pessoas fecham os olhos para as barbaridades cometidas do seu lado para não dar munição ao inimigo que está no outro lado. Então aí há uma relativização moral, há mesmo uma degeneração moral e tudo vai ficando assim completamente pervertido. O PT perverteu a política ao transformá-la numa espécie de guerra, não é? Ainda que sem derramamento de sangue, como dizia o Mao Tse Tung, né? Perverteu, não é? Quer dizer, não há mais nenhuma noção, nenhum senso do que é correto, do que pode ser verdadeiro, do que mantém uma certa coerência com os fatos. Eu sei que o conceito de verdade é muito complicado em ciência e até em política, mas pelo menos uma certa coerência entre as suas descrições da realidade e o que acontece realmente tem que ser mantida, senão é impossível, não é? Senão vira uma coisa absolutamente não razoável e perigosa, não é? É de espantar que exista um contingente de pessoas que se comportam dessa maneira, achando que a Guerra Fria não acabou e desejando ardentemente que volte a Guerra Fria. Né? Daí a aposta no Putin, quem sabe o Putin consiga reunir um bloco para, de novo, polarizar o mundo, não é? Em dois campos, porque aí fica tudo mais fácil, não é? Para esse tipo de gente. Isso é particularmente nocivo. Nós somos obrigados a conviver com essas pessoas nas escolas, nas universidades, nas ONGs, em muitos escritórios de advocacia que viraram partes da organização criminosa, né? Na chamada imprensa alternativa, na galera descolada, nos meios artísticos e culturais, né? Nós somos obrigados a conviver com esse pessoal que ainda acha que está na Guerra Fria, ainda acha que está fazendo uma luta e que, portanto, vale tudo. Na guerra também tem isso, não é? Vale tudo. Então vamos mentir, não é? Vamos mentir que, se a gente mentir bastante, a nossa posição vai ficar pelo menos equilibrada nessa guerra de versões, nessa guerra de interpretações, nessa guerra de narrativas. Mas isso tem um preço, não é? As pessoas que vivem nesse clima, elas começam a ficar ruins. Não que elas sejam ruins, que elas sejam pessoas do mal, não é? Na verdade, elas foram maleficiadas, essas pessoas, não é? Em virtude dos ambientes que elas frequentam, das conversações recorrentes que existem nesses ambientes, né? E esses ambientes, enquanto eles continuarem configurados como estão, eles vão produzir em série clones. Não é? Então, não adianta você fazer artigos analisando, não adianta você fazer grandes manifestações contestando, porque enquanto esses ambientes estiverem configurados assim, eles vão ser ninhos produtores, não é? Desse tipo de gente. Os professores têm muita responsabilidade nisso, né? Sobretudo os professores da área de humanas, né? Porque eles vão inoculando dia a dia nos alunos, nas escolas, até do ensino fundamental, mas sobretudo do ensino médio, nas universidades. Eles vão inoculando essa visão
da luta de classes como motor da história, que é o que caracteriza a esquerda. Não é nem o estatismo que caracteriza a esquerda. É achar que tudo é palco de uma luta. E que, portanto, qualquer oportunidade, qualquer espaço, qualquer evento deve ser aproveitado nesta luta, em que você está envolvido permanentemente, que é a luta dos explorados contra os exploradores, dos dominados contra os dominadores, dos oprimidos contra os opressores, né? Isso nós já sabíamos. O que nós não sabíamos era a dimensão, a profundidade dessa idiotização, vamos dizer, dessa intoxicação ideológica que gerações, uma ou duas gerações de brasileiros, sofreram e continuam sofrendo. O PT, mesmo fora do governo, ele não está fora da sociedade. Aliás, em vários setores ele é predominante. Os chamados setores formadores de opinião, esse pensamento, a rigor, ainda é dominante, né? Então, isso é uma tarefa de gerações, né? Pelo menos uma geração. Para tirar e desaparelhar o Estado é mais rápido. Mas para fazer isso na sociedade, em que você não pode segregar, separar esses dos outros, não é? Então, isso é uma coisa muito longa, né? E todos os eventos políticos relevantes na conjuntura, sobretudo aqueles que vêm na esteira das revelações da Lava Jato, vão acirrar ainda mais esse tipo de polarização, quando não há mais saída, não é? Não há mais saída para o PT, não há mais saída para Lula, não é? A não ser que haja um golpe de verdade no Brasil, não o suposto golpe que eles repetem. Não há como escapar deste cipoal de provas, evidências. Não há. E as delações também vão continuar, não é? Isso coloca uma questão, não é? Séria, né? É que o período de instabilidade política é maior do que a gente imaginava. O governo de transição de Michel Temer não vai dar conta de pacificar, como ele diz às vezes, os espíritos, os ânimos, né? Não vai dar conta de pacificar a política. Desesperados, os petistas vão apelar para tudo, para conseguir sobreviver até os palanques de 2018, aonde, se não houver nenhum fato extraordinário, é o que tudo indica, eles também vão sossobrar. Então, já está ficando chato, repetitivo demais, não é? Essa sequência, né? Esses fatos políticos em sequência. Isso tudo já está enjoando um pouco as pessoas, né? A cada enxadada, uma minhoca, como se diz, não é? E agora, a cada enxadada, estão surgindo muitas minhocas. Vejam o número de minhocas que brotaram hoje com essa enxadada da Operação Omertá. Não é? Ficou sabendo, entre outras coisas, que Lula era um dos grandes beneficiados nisso tudo. Inclusive, detalhes sobre a compra do terreno, da nova sede do Instituto Lula e tudo mais, né? Então, eu tenho assim um certo receio de se as pessoas não vão chegar a um esgotamento, não é? E nisso, o Supremo Tribunal Federal
vai ser decisivo, né? Se o Supremo Tribunal Federal andar com a lentidão com que andou para julgar o mensalão, 7 anos depois, né? E se jogar muito para frente, uma década para frente quase, o julgamento dos que têm foro privilegiado, né? E que estão sendo pegos pelo petrolão, a situação vai ficar muito ruim no país, né? O país não pode iniciar uma nova etapa, começar uma nova vida, enquanto esse, esses fantasmas, né, estiverem andando à solta por aí. Um grande abraço e até a próxima semana.